Sexta-feira, 2 de junho, o TVU Jornal começa agora e com destaque para a polêmica formada em Votuporanga, o decreto dos portões, que continua. O prefeito João Dado voltou a falar do assunto e disse que a medida busca colocar em prática uma lei que existe desde 2011 e explicou por que até quem instalou o portão antes também se enquadra na regra. E você vai ver também. Todo mundo já sabe que não pode desperdiçar alimento. Uma escola de Votuporanga está conseguindo envolver todos os alunos e mostrar que a consciência é um dos ingredientes para um bom prato. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que há uma perspectiva de acomodação do crescimento da economia no segundo trimestre, mas não há expectativa de volta da recessão. E vem mais frio por aí. As temperaturas do fim de semana na nossa previsão. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. E a polêmica do decreto dos portões continua. Como já comentamos aqui, uma lei de 2011 exige que o portão abra para dentro da casa ou que tenha recuo para quando ele abre para fora. Isso segundo a prefeitura, por conta da segurança de quem está caminhando na calçada. Mas em fevereiro um decreto foi assinado pelo prefeito João Dado, exigindo que em 180 dias quem esteja irregular resolva a situação. E tudo isso, segundo o Dado, aconteceu por conta de um novo conjunto habitacional. Um bairro da cidade, o bairro Pacaembu, 575 pessoas, famílias, começaram a se mudar em janeiro de 2017, agora, janeiro passado, para esse bairro. Descumprindo a lei de maneira consciente, eles buscaram empresas de fora da cidade para executar portões à margem da lei, dentro da ilegalidade. Cientificados desse fato pela nossa equipe de fiscalização, que começou a notificar, nós identificamos quase 70 portões executados ilegalmente num universo de 575 residências. Ou seja, uma porcentagem 5 vezes maior do que aquela que ocorre na cidade como um todo, onde já acontecem acidentes com portões. Então a probabilidade de um acidente se tornou extremamente grande lá no bairro Pacaembu. E o prefeito ressaltou a questão do prazo para a regularização dos portões. Consultamos a Câmara, que nos reivindicou. Precisamos ampliar o prazo para que essas pessoas cumpram com a lei e façam as modificações. Isso foi feito em fevereiro de 2017, encaminhamos um projeto para a Câmara votou por unanimidade esse projeto e o prazo foi estabelecido pela Câmara também, que votou por unanimidade, em 180 dias. E o prefeito também falou sobre a questão apresentada por um grupo de vereadores. Segundo o prefeito, todo mundo, até quem instalou o portão antes da lei, está inserido nesta exigência. Eu submeti ao nosso jurídico, para que o jurídico me dissesse, é feita a retroação antes de 2011, sim ou não? Porque a polêmica em relação a pós 2011 não havia em relação à aplicação da lei. Ou seja, portões executados depois de 2011 teriam que cumprir a lei. Muito bem, o que diz o jurídico para nós? Foi buscar a jurisprudência nos tribunais superiores. E essa jurisprudência indica que quando há ofensa à integridade física das pessoas, quando há risco à vida das pessoas, não cabe o direito adquirido. Ou seja, nós, Poder Executivo, eu deveria editar o decreto com a retroação em relação à lei de 2011. Eu o fiz em cima de um parecer jurídico. Apenas isso, cumpri aquilo que o parecer jurídico me disse e me trouxe provas documentais, inclusive anexando as decisões dos tribunais superiores. E sobre aumentar o prazo para a adequação dos portões, Dado disse que não há possibilidade. A Câmara recentemente fez, por unanimidade também, uma reivindicação para ampliar para 2 anos. Essa mesma Câmara que em fevereiro votou 180 dias como sendo um prazo razoavelmente bom para que as pessoas cumprissem a lei. Nós entendemos que não devemos ampliar esse prazo. Por quê? Porque ampliar o prazo para 2 anos faz com que o risco de acidentes se perpetue por 2 anos.
se estenda a 2 anos. E num ambiente como aquele do bairro Pacaembu, com 130 portões irregulares em 570, é 20%. É 20% das residências irregularmente executadas os portões. Isso vai trazer com uma grande probabilidade um acidente. Então, nós temos que coibir. E já que a prefeitura não pretende aumentar o prazo, o prefeito disse que já tem algumas alternativas. Fomos a São Paulo, na Secretaria das Relações do Trabalho, buscar recursos para o Banco do Povo. E hoje assinei um projeto de lei de R$40 mil pelo município, o aporte de recursos pelo município, e a Secretaria do Trabalho vai aportar R$400 mil, já tenho de acordo da Secretaria do Trabalho, e hoje foi mencionado aqui pelo nosso secretário adjunto Eufrosino Pereira, no sentido de termos R$440 mil para atender os microempresários, para atender mesmo aqueles informais, que eles possam utilizar me dizem, entre R$300 e R$1.000, portanto, em média, R$600, nós vamos ter condições de atender 700 casos para regularizá-los. E dessa forma, não haverá mais a justificativa de não terem recursos para fazerem a modificação. Importante dizer que o Banco do Povo empresta em até 24 meses, a juros muito pequenos, o que faz com que a solução deva ser feita agora e o pagamento em 2 anos. E nós procuramos o presidente da Câmara, Osmar Ferrari, que comentou sobre a questão da aprovação que aconteceu em fevereiro e o pedido da extensão do prazo. Vamos acompanhar. Realmente houve essa aprovação dessa lei em fevereiro para prorrogar para 180 dias. Mas, na realidade, os 180 dias não é uma lei específica para os portões. Ela é geral, né? Ela, inclusive, pega para todas as edificações, obras e edificações da Prefeitura. Não é específica de portões, né? Isso foi em fevereiro. E agora, na última sessão da Câmara, o vereador Meidão fez uma indicação, no qual assinou os 15 vereadores, solicitando a possibilidade, né? E a parte sensível do prefeito para que pudesse estender esse prazo para 2 anos. Foi isso que aconteceu. Então a situação é a seguinte: a população tem até outubro para regularizar a situação do portão. Quem descumprir a lei terá que pagar uma multa de R$ 1.056, multa que dobra em caso de reincidência. E o secretário estadual adjunto de Emprego e Trabalho esteve ontem em Votuporanga e participou da entrega de certificados do programa Frente de Trabalho. A cerimônia foi ontem de manhã. A visita do secretário adjunto de Trabalho e Emprego, Eufrosino Pereira, marcou a conclusão de formatura dos beneficiados pelo Programa de Auxílio-Desemprego Frente de Trabalho em Votuporanga e outros 2 municípios da região, Paulo de Faria e Pedranópolis. O programa, que teve início em setembro de 2016, além de auxílio financeiro de R$ 300, ofereceu capacitações a pessoas com baixa renda. Vamos pedir que eles aportassem recursos ao Banco do Povo, para que nós pudéssemos ampliar ainda mais o apoio ao microempresário individual, ao microempresário de uma forma geral, mesmo aqueles informais, e com isso garantir a capacidade dessas pessoas de cuidarem das suas famílias, de terem a renda familiar. Luana foi beneficiada pelo programa, não perdeu tempo e, graças ao curso de panificação, hoje está aliviada com a renda extra. Me ajudou muito, porque além de trabalhar, eu fiz um curso de panificação que me ajuda também, é uma renda extra e me ajudou bastante nesse sentido. Em Votuporanga, a seleção dos beneficiados pelo programa ficou por conta da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que selecionou de acordo com a renda e vulnerabilidade social aqueles que mais necessitavam do benefício. É feito um critério de seleção que é através da Secretaria de Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, onde são selecionadas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade precária, maiores arrimos de família, quantidade de filhos, egresso prisional, e assim é feito a escolha para poder participar desse projeto. Segundo o secretário adjunto, o programa tem apresentado uma boa avaliação e deve ser mantido e estendido por todo o estado. Estamos mantendo também, já tem uma programação para o próximo ano e nós temos a grande dificuldade orçamentária também de atender o máximo dos municípios do estado de São Paulo. São 645 municípios
Eu sei que aí 80% tem uma necessidade do momento, pelo grande desemprego que atravessa o Brasil. Em sua visita ao interior do estado, o secretário adjunto de Trabalho e Emprego também comentou sobre a reforma trabalhista. Segundo ele, neste momento de polêmica no Congresso Nacional, nenhuma decisão deve ser tomada de maneira unilateral. Eu vejo importante hoje o movimento que se tem, os representantes do trabalhador e patronal, tem que ir a mesmas negociações. Eu acho que uma reforma que ela vem de cima para baixo também fica com muita dificuldade a sociedade, a população, os trabalhadores aceitar uma imposição quase assim de um governo. Eu acho que tem que ir para a mesa negociar. O evento também foi marcado pelo pronunciamento do prefeito de Votuporanga, João Dado. Ele aproveitou as presenças de lideranças e da imprensa para afirmar que não irá recuar sobre o decreto que dá 180 dias para que moradores que instalaram portões que abrem para a calçada regularizem as situações. Segundo o prefeito, o prazo não será aumentado. O decreto será mantido. O decreto não é lei. A lei dos 180 dias, é importante explicar a história. Nós tínhamos a lei de 2011 que dava apenas 30 dias para as pessoas corrigirem as ilegalidades. Apenas 30 dias. Acontece que um bairro da cidade, o bairro Pacaembu, 575 pessoas, famílias, começaram a se mudar em janeiro de 2017, agora, janeiro passado, para esse bairro. Descumprindo a lei de maneira consciente, eles buscaram empresas de fora da cidade para executar portões à margem da lei, dentro da ilegalidade. A Câmara recentemente fez, por unanimidade também, uma reivindicação para ampliar para 2 anos. Essa mesma Câmara que em fevereiro votou 180 dias como sendo um prazo razoavelmente bom para que as pessoas cumprissem a lei. Nós entendemos que não devemos ampliar esse prazo. Por quê? Porque ampliar o prazo para 2 anos faz com que o risco de acidentes se perpetue por 2 anos. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que há uma perspectiva de acomodação do crescimento da economia no segundo trimestre, mas não há expectativa de volta da recessão. O IBGE informou que o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao quarto trimestre do ano passado. Esta foi a primeira alta na comparação, depois de 2 anos consecutivos de queda. E agora, notícias da região. As notícias que ganharam destaque hoje na região noroeste paulista. Um homem morreu baleado após uma perseguição policial na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto, na noite de ontem. O motivo do acompanhamento do carro onde estava o suspeito que morreu não foi divulgado pela Polícia Militar. A PM apenas informou que a perseguição ao veículo onde estavam 2 homens começou pela cidade e terminou às margens da rodovia, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma viatura da Polícia Rodoviária. O suspeito acabou baleado e morreu ainda no local. Já os policiais militares que estavam na viatura tiveram apenas ferimentos leves. O caso será investigado pela Polícia Civil de Rio Preto. E 4 pessoas foram presas ontem em Andradina durante uma operação integrada entre as delegacias de investigações gerais e de investigações sobre entorpecentes com o grupo de operações especiais. Segundo a polícia, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão por estelionato e adulteração de veículos, mas durante a ação, outros crimes foram identificados. No Jardim Europa, um homem que estava foragido da penitenciária de Mirandópolis e cumpria pena por tentativa de homicídio foi recapturado. Ele e todos os envolvidos nos crimes foram presos e encaminhados para a cadeia de Pereira Barreto. E um vendedor de 41 anos foi morto a tiros na noite de ontem, no bairro Portal Pérola 2, em Birigui. De acordo com a polícia, ele estava em frente de sua casa quando foi atingido por 3 tiros. A mulher dele ouviu o barulho dos disparos e chamou a polícia. O homem foi socorrido, mas não resistiu. A polícia vai investigar o caso, mas ainda não tem pistas dos suspeitos, nem soube dizer o que motivou o crime. E essas são as notícias da nossa região dessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você e até mais! Junho chegou e com ele as festas juninas, né? O pessoal que adora aí soltar rojões nesta época tem que tomar cuidado. O mês de junho é o Natal dos comerciantes de fogos de artifício. No mês em que se comemora os santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro,
as vendas de rojões e outros tipos de fogos aumentam consideravelmente. Depende da festa, para criança, produto menor, para queima de fogos, a gente faz queima de fogos também, é um produto maior, né, de quantidade de minuto maior, vende de tudo um pouquinho. Os fogos de artifício estão divididos em 4 classes, de acordo com o risco que eles oferecem. O A é destinado para as crianças, já o B para pessoas maiores de 10 anos e o C e o D são vendidos apenas para o público adulto. Nesta outra loja, as vendas também aumentam nessa época. A expectativa dessa comerciante é que elas cresçam em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano nós esperamos que as nossas vendas aumentem pelo menos uns 30% a mais do que o ano passado. Estamos com bastante esperança. Apesar de proporcionar um belo espetáculo, esses produtos são perigosos e podem causar acidentes. Para isso, é preciso seguir corretamente as orientações contidas nas embalagens e também do vendedor. Não é só vir no balcão e vender. Aí a gente pede para ler o produto antes de abrir, como que se manuseia, e a gente tem a orientação também. A gente tem o dever de orientar a pessoa a manusear o produto para não correr nenhum risco, para não estragar a festa, né? Este bombeiro civil dá algumas dicas para se divertir com segurança. Tem sempre um suporte para soltar, não tem nenhum risco de bater em algum lugar ou estourar na mão dela. Ter sempre um cuidado a mais, né? Além disso, quais são as outras dicas? Olha, a gente pede assim, o pessoal que vai estourar fogos, principalmente em festa, agora chega a época de festa junina, se possível deixar sempre a precaução de um extintor do lado, né? Um extintor perto, se caso acontecer algum problema você tá prevenido. E uma coisa que o TV e o Jornal gosta de mostrar são os bons exemplos que vêm aqui da cidade ou da região. Hoje vem do Centro Municipal de Educação Benedito Duarte, lá na Zona Norte de Votuporanga. A equipe da escola se uniu para mostrar na prática que não podemos desperdiçar nada quando o assunto é alimentação. Os alunos conseguiram enxergar que só pode ir ao prato aquilo que eles realmente vão consumir. Samuel já sabe muito bem a importância de evitar o desperdício de alimento. Tem que pegar e não pode jogar fora. E tem que pegar aquilo que você vai comer. Conhecimento que ele e os colegas de classe têm conquistado aqui dentro da escola. É que no Centro de Educação Municipal Benedito Duarte, um projeto tem incentivado algo que devemos praticar na vida. Colocar no prato só aquilo que realmente vamos comer. Através de pesquisa sobre isso, sobre os alimentos, eles foram descobrindo outras coisas, que muitos lugares do Brasil e outros países, muitas crianças passam fome, e enquanto que muitos alimentos são jogados fora. Então a gente criou essa ideia de, junto com toda a escola, de começar o não desperdício pela escola. E isso ser divulgado depois fora da escola, com família, com a comunidade. E são os alunos que fiscalizam, ficam de olho no comportamento do outro amigo. A missão aqui é fazer que esses baldes fiquem vazios. Nada de alimento desperdiçado, como está acontecendo com a turma do 5º ano. Não pode desperdiçar muita comida porque no Brasil inteiro está desperdiçando muita comida. O resultado conquistado aqui vai parar no mural bem no corredor da escola. No fim do mês, a turma que menos desperdiçar vai ganhar uma recompensa deliciosa, um dia de sorvete. Incentivo que tem motivado e contribuído para que o lixo fique cada vez mais vazio. Foi um projeto muito bom, porque agora mesmo tendo a refeição que eles gostam, que eles não gostam, eles colocam no prato somente aquilo que eles vão comer. O desperdício assim foi praticamente zero. Essa ideia que começa aqui na escola pode ajudar a transformar uma realidade mundial. Estima-se que no Brasil mais de 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os anos. Nós estamos entre os 10 países que mais desperdiçam. As crianças, às vezes, em casa, ela é acompanhada pelos pais de perto, então ali talvez o pai não vai deixar ela jogar o alimento fora. Mas na escola, que é um coletivo, né, difícil de se acompanhar. Então eles estão acompanhando de perto e isso está fazendo muita diferença. Então às vezes aquilo que a criança vai pegar só é realmente o que ela vai comer, o que ela vai se alimentar. Nós começamos a colocar as crianças
para tomarem conta e controlarem o consumo de alimentos dentro da escola. O que a gente percebeu é que as crianças consomem uma variedade maior agora, tendo a possibilidade de comer exatamente aquilo que ela precisa para se satisfazer, sem desperdiçar nada daquilo que ela tem. E aí ela acaba controlando também o outro. Então ela entende que o outro também não pode jogar aquilo, porque pode faltar para outras crianças. Tá aí uma bela iniciativa, né? E parabéns para toda a escola. Um exemplo que temos que levar para casa, né? E só mais uma informação sobre o prejuízo que causa o desperdício. Estima-se que aproximadamente 1 bilhão de pessoas não têm acesso adequado e sofrem com a desnutrição e a falta de alimento. E no próximo bloco, a previsão do tempo para o fim de semana. Vem mais frio por aí. Tem futebol com Josiano Garofolo. A gente volta já. E vem mais frio por aí. Se você achou que já estava bom, as temperaturas prometem cair ainda mais. Veja na nossa previsão. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, pessoal. Olha, o tempo segue com bastante nebulosidade, mas a umidade caiu aí de ontem para hoje. O clima está mais fresco, frente fria chegou, né? Na capital paulista, dia de sol entre algumas nuvens e não deve chover hoje por lá. As temperaturas ficam entre 10 e 20 graus. Na cidade de Rio Preto, o sol também aparece com muitas nuvens e sem possibilidade de chuva hoje. Temperaturas entre 13 e 21 graus. Aqui em Votuporanga, previsão também de dia com sol entre nuvens e sem expectativa de chuva. Mínima de 12 e a máxima pode alcançar os 23 graus. Fim de semana continua frio, sem previsão de chuva em grande parte do estado, mas as temperaturas devem aumentar um pouquinho. Futebol, o Josiano já está aqui. Boa tarde, Josiano. Vamos começar aí falando sobre futebol no mais alto nível, né? Liga dos Campeões, Real Madrid e Juventus. Eu aposto no Juventus, aí, Josiano. Eu torço, viu, Luciano? Vou torcer para a Juventus. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Não que o Real Madrid, a gente não tem um carinho também, tem o Marcelo, tem o Casemiro, jogadores aí que estão jogando em alto nível, o Cristiano Ronaldo, sempre aí no topo, futebol bonito, vários talentos no elenco. É que a Juventus, a gente acaba torcendo um pouco para a equipe teoricamente mais fraca, né? E a Juventus tem Daniel Alves também, tem um elenco bom, elenco de qualidade, gosto muito do goleiro, do Buffon, mas enfim, de qualquer forma, independente da preferência do torcedor, amanhã à tarde tem essa grande decisão da final da Champions League, vai passar na televisão aberta, todo mundo vai poder acompanhar, a ansiedade aí, futebol de alto nível neste final de semana, né, Luciano? Exatamente, né? Todo mundo ansioso, né? Todo ano, né? A final da Liga é um jogo à parte, né? Campeonato Brasileiro tem rodada nesse fim de semana aí para os cartoleiros de plantão, né? Isso mesmo, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro começa no sábado com o clássico paranaense entre Coritiba e Atlético. Depois, pouco mais tarde, tem Fluminense e Vitória. Tem gente aí escalando bastante jogador do Fluminense para esse jogo. Depois tem, Luciano, também no sábado, amanhã é dia de clássico paulista, Corinthians e Santos, jogão de bola. Corinthians joga em casa contra a equipe aí da Baixada Santista, então jogão de bola, clássico paulista. Aliás, rodada tem mais clássicos. O Flamengo joga contra o Botafogo no domingo, 11 horas da manhã. Depois temos também Avaí, Sport. O Palmeiras joga dentro de casa, mas uma parada dura, difícil contra o Atlético Mineiro. O Grêmio joga contra o Vasco. O São Paulo joga fora de casa contra a Ponte Preta. O Cruzeiro e Chapecoense, que aliás ontem, Luciano, teve o jogo aí terminando a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro se classificou 0-0 lá na Arena Condá. O Cruzeiro tinha vantagem do primeiro jogo, se classificou, mas teve uma confusão feia entre as duas equipes. Então, de olho nessa partida aqui para saber como é que vai ser o clima. Jogadores tentaram se agredir, enfim, foi um tumulto ontem, manchando um pouco da história recente aí, história tão bonita da Chapecoense, um episódio feio ontem que os envolvidos devem ser punidos. E terminando a rodada, na segunda-feira, o Bahia joga contra o Atlético Goianiense. Luciano, apenas para encerrar, duas últimas
informações, convidar todo mundo para que no domingo pela manhã tem rodada dupla, semifinais do Campeonato de Veteranos, campeonato que leva o nome, presta homenagem ao grande goleiro Sabará. Então, 2 jogos a partir das 8 horas da manhã na Arena Plínio Marim com portões abertos. E uma última informação também, que o São Paulo acabou de acertar a venda de 2 jogadores importantes do elenco, o atacante Luiz Araújo e o Thiago Mendes, ao Lille da França, por 65 milhões de reais. Luiz Araújo fez o gol aí no clássico contra o Palmeiras, jovem revelação. São Paulo já abriu mão, já vendeu rapidinho para a Europa e fica agora a expectativa da chegada de reforços. Especula-se bastante aí do argentino Caleri, mas o fato é que são baixas importantes para o time do Rogério Ceni. Josiano, muito obrigado então e até semana que vem. Tchau, tchau. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse facebook.com/TV Unifev. Para você uma ótima tarde e um excelente fim de semana.